Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo. Neste vídeo irei resolver a questão 102 do caderno amarelo da prova 2023 do Enem. Então vamos para a questão. A questão diz o seguinte: uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1, que ele está dizendo que é isso aqui, pode também utilizar os aparelhos do tipo 2, onde mostra nessa figura, representado na figura, né, como já mostrei, para levar cargas correspondentes às massas M1, ou seja, aqui, M2, com velocidade constante, ele está dizendo com velocidade constante, a fim de que o exercício seja realizado com mesma força, F, ele está dizendo que o exercício vai ser puxado com a mesma força, certo? O usuário deve ser orientado a respeito da relação entre carga nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Ele já está dizendo na questão aqui o que acontece, né? Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis e que não há dissipação de energia. Aí a pergunta é o seguinte: para essa academia, qual deve ser a razão M2 por M1 informada aos usuários? Então ele quer saber qual é essa razão. Primeiro, vamos analisar esse aparelho 1 aqui. Se eu aplico uma força aqui, aqui eu vou ter uma força peso, que eu vou chamar de P1, e para cima eu vou ter uma força F, ou seja, a mesma força F daqui. Quando eu puxo aqui, eu vou ter uma força sendo puxada aqui, certo? Puxando esse peso. Nesse caso aqui, não mudou nada a questão da força. Ou seja, eu tenho uma polia, eu tenho duas polias fixas aqui, ele mudou aqui a direção da força, e aqui essa outra polia mudou novamente. E essa daqui também mudou, porque aqui é como se eu estivesse puxando F para baixo, no ponto dessa polia, mas como botei outra polia aqui, isso já orientou diferente. E aqui é a mesma coisa, é como se eu estivesse puxando uma força F nessa direção aqui. E aí, como teve essa polia, mudou a orientação. Nesse caso aqui, até aqui é a mesma coisa. Aqui eu estou puxando F para baixo, certo? Força F. Aqui eu estou puxando uma força F. Aqui eu tenho um peso P2, vou chamar de P2. E aqui ele está dizendo que eu estou puxando o F aqui. Se eu estou puxando o F aqui, significa o quê? Que aqui eu vou ter F. Só que nesse lado também eu teria que ter F puxando, certo? Já que tem uma polia móvel aqui. Então ela divide meio que as forças, né? Se eu estou puxando o F aqui, eu tenho que estar F. Então aqui, na verdade, está puxando o peso como se fosse 2F. Ou então, mas se eu só quero puxar F aqui, eu preciso dividir esse peso aqui. Então, tem uma relação de força e peso, que diz o seguinte: para polias móveis, tem uma fórmula que diz o seguinte, que a força é igual ao peso dividido por 2N, onde N é igual o número de polias móveis. Ou seja, quando eu tenho polias móveis, o peso aqui vai ser dividido por 2N, onde N é o número de polinômios. Se eu tiver uma polia móvel, significa que o peso aqui vai ser reduzido, né? Ou seja, se eu aplico uma força aqui, é diferente de eu aplicar uma força nesse lado aqui. Por exemplo, vamos supor que eu puxo por 100 N aqui. Aqui eu preciso puxar com 100 N. Se eu puxo por 100 N aqui
para puxar esse peso, eu só preciso aqui puxar com 50 e aqui com 50 para dar o 100. Se eu precisar de 100 newtons para puxar o peso, entendeu? Vamos supor que o peso é igual a 100 newtons. E aqui também é igual a 100 newtons. Aqui eu só preciso puxar com 50 newtons, porque vai ter 50 aqui e o outro 50 vai ser sustentado pela o próprio aparato. Enquanto aqui não, eu tenho que puxar com 100 newtons. Entenderam como funciona aqui? Então o número de polias móvel vai dividir essa força que eu preciso puxar. Só que na questão em si ele quer que eu puxe com a mesma força. Então vamos apagar aqui. Ele quer que eu puxe com a mesma força que eu puxei antes. Ou seja, com F. Então, qual é essa massa que eu preciso colocar a mais para que eu puxe com a mesma força? Então, vamos para a relação, né? Vou mudar aqui a cor. No aparato 1, vou colocar aqui, no aparato 1, o que vai acontecer? Se utilizar essa fórmula aqui, essa é uma fórmula geral para polias móveis, né? Também serve para polias não fixas, né? Ou seja, se eu aplicar, no caso no aparato 1, significa o quê? Que eu tenho um F, vai ser igual à força peso, que é quem? P1, dividido por 2N. Só que N aqui é zero, né? Eu não tenho polias móveis. Então, isso vai ser igual a P1, onde vai ser igual, se a gente colocar em termos de massa, a massa 1 vezes a gravidade, certo? A gente encontra essa relação aqui. Agora, e dividido por 2, né, que já que 2 é elevado a zero. Onde 2 é elevado a zero é igual a quê? Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então vai ser 2, vai ser 1, né? 2 elevado a zero vai ser 1, então vai ser m, a massa 1 vezes a gravidade, certo? Por quê? Porque 2 elevado a zero vai ser 1, então a gente precisa colocar aqui. Então essa é a força do aparato 1. Agora vamos para o aparato 2, que é essa situação aqui. No aparato 2, eu preciso do seguinte: eu tenho que a força vai ser igual a P2 dividido por 2. Quanto é o número de polias móveis aqui? Eu tenho 1, utilizando sempre essa fórmula aqui de cima. Então, P2 é quem? É a massa 2 vezes a gravidade. 2 elevado a 1, 2, certo? Então, eu tenho que F, no caso do aparato 2, vai ser igual a M2 vezes gravidade dividido por 2. Então, eu tenho essa relação aqui. E aí, para saber a questão, o que é dado na questão, basta a gente relacionar essas duas equações, né? Em um lado, obtivemos que, no caso 1, obtivemos, a gente tem que relacionar essas duas equações. Obtivemos F igual a M1 vezes G. E do outro lado, a gente pode relacionar essas duas equações se a gente dividir uma pela outra. Por exemplo, e a outra foi F, a gente obteve que F é igual a M2 vezes G dividido por 2, certo? Então, uma forma de fazer isso é relacionar as duas equações, é o quê? É dividir as duas equações, uma pela outra. Então, já vamos fazer isso de acordo com a pergunta. Quem ele botou primeiro foi M2, então vamos botar a equação M2, por exemplo. Vamos dividir uma equação, criar um sistema de equação aqui, de modo que a gente tem F igual a M2 vezes G dividido por 2, e aqui a gente tem F igual a M1 vezes G.
que a gente pode dividir uma pela outra, ficaria F dividido por F, aqui igual M2 vezes G dividido por 2, tudo isso dividido por M1 vezes G, correto? Então, aqui a gente pode cortar o G com o G, então fica M2 dividido por 2 dividido por M1. Ou ainda, se a gente simplificar isso aqui, é como se fosse colocar o 2 aqui para baixo, né? Entre meios e extremos. Se a gente for fazer dois meios extremos, então aqui é como se tivesse um. Então, M vezes 1 vai ser M2, né? M2 vezes 1 é M2. Dividido aqui, então os extremos aqui, então vai ser 2M1, certo? Onde aqui a gente pode cancelar esse por esse, F dividido por F igual a 1. Ou seja, 1 igual M2 dividido por 2M1. Ou então, se a gente for relacionar isso aqui, a gente tem que M2 dividido por M1 e passar o 2 para esse lado, a gente tem que é igual a 2. Logo aqui já é o resultado da questão. Essa é a resposta que eu preciso ter. Ou seja, a massa precisa ser duas vezes a massa de M1, ou seja, a massa do aparato 1. Pronto. Aqui temos que a massa precisa ser a massa M2 dividido por M1 tem que ser igual a 2, ou seja, a massa de M2 para que eu puxe com a mesma força aqui, ou seja, se eu quero puxar aqui com 100 newtons e aqui com 100 newtons, aqui eu preciso de 10 quilos, né? Porque 10 quilos vezes a gravidade, 10 vai dar 100 newtons, o peso. Então, se eu puxar com 100 newtons aqui, eu preciso ter um peso de 100 newtons. Se eu puxar para puxar com 100 newtons aqui, eu preciso ter um peso de quanto? De 200 newtons. Tem que estar dobrado o peso, porque eu vou ter 100 newtons aqui e 100 newtons aqui. Então, o peso vai ser dividido por 2. Nesse caso aqui, ou seja, a força é igual ao peso dividido por 2. Como é o número de polias é 1, polias móveis, lembrando que é polias móveis, é igual a 1, então é 2. Se fosse 3 polias móveis, seria 2 elevado a 3. Então, esse N aqui representa o número de polias. Então, qualquer problema generalizado que tenha polias móveis, você consegue resolver por essa fórmula aqui. Então, é isso, pessoal. A questão aqui, então, a resposta é qual? Letra D. Para essa questão aqui do Enem 102 do ano 2023, caderno amarelo. Essa é a resposta para a pergunta. Ok? Então, até o próximo vídeo.